Olá, me chamo Ingrid Letícia Alves Cavalcante e junto com a minha dupla Maria Camila de Alencar Silva, nós faremos um breve resumo sobre o primeiro capítulo do livro de Demerval Saviani, Escola e Democracia. Nós somos estudantes do terceiro período de Pedagogia Noturno e esse vídeo ele é referente à disciplina de Fundamentos Filosóficos da Educação. A introdução dos dois primeiros capítulos do livro e a minha amiga ela vai se aprofundar mais no primeiro capítulo do livro. No primeiro capítulo do livro, o autor faz uma pesquisa das principais teorias pedagógicas, analisando tanto as suas contribuições quanto as suas limitações para a educação. Ele discute como diferentes visões sobre a educação, desde a pedagogia tradicional até a pedagogia, teoria crítico-reprodutiva. Já no segundo capítulo, ele vai abordar as polêmicas para denunciar os limites das teorias consideradas progressistas, mostrando que muitas das vezes essas propostas não conseguem superar de fato as desigualdades sociais. Essa crítica ela é muito importante porque prepara o terreno para a construção de uma perspectiva educacional mais alinhada ao interesse das classes trabalhadoras e comprometida mais com a transformação social do indivíduo. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o primeiro capítulo do livro. Só que para trazer para vocês de uma forma mais dinâmica e fluida, eu vou falar como se fosse uma contação de história sobre a história da escola e da marginalização. Era uma vez um grande reino chamado Educação. Nesse reino, eles perceberam que havia um problema. Muitas das crianças que estavam na escola ainda não sabiam ler. Por que elas não sabiam ler? E por que muitas delas nem sequer conseguiam entrar na escola? O rei daquele lugar então ficou muito preocupado com isso e resolveu chamar grandes sábios daquele reino para tentarem desvendar a solução para esse problema. Foi então que chegaram diversas pessoas e se dividiram em dois grandes grupos. Cada grupo falava um motivo e tentava trazer uma solução para aquele problema do reino. O primeiro grupo eram os otimistas. Eles acreditavam que a educação era uma espada mágica e que ela podia varrer a marginalização. Eles diziam que se todas as crianças fossem à escola, elas se tornariam cidadãs de bem, respeitosas e iguais entre si. Foi aí então que eles criaram escolas com cadeiras enfileiradas, professores no comando e alunos que estavam ali apenas para ouvir o que os professores falavam. Essa era a pedagogia tradicional. Só que como o tempo foi passando, eles foram percebendo que mesmo assim, muitos não conseguiam aprender e viram que ainda havia algo errado. Foi aí então que surgiram os reformistas, com roupas coloridas e ideias novas. Eles diziam que o problema não era o aluno, e sim a escola, e o jeito com que ela trazia os conteúdos. Foi aí então que eles fizeram o seguinte: disseram que iriam trazer ideias divertidas, brinquedos, livros coloridos, e assim ensinar e fazer as crianças aprenderem de forma lúdica e criativa. Mas então essa escola colorida ficou muito cara. Os ricos continuaram podendo frequentar, mas muitas pessoas, muitas crianças não conseguiam mais. Foi aí então que os ricos continuaram aprendendo e os pobres ficaram à margem. Foi aí então que chegaram os engenheiros da educação, dizendo: não, nada de emoção, nós precisamos de eficiência. Foi aí então que criaram a escola com muito mais regras, com formulários, com metas e com testes. Essa era a pedagogia tecnicista, onde as crianças eram tratadas como se estivessem em um trabalho, como se estivessem em uma fábrica. Só que nessa fábrica de alunos, os alunos acabaram se tornando apenas números. E quem não era produtivo e eficiente rápido o suficiente, era jogado fora, tirado da linha de produção. Já por outro lado, o outro grupo dizia o seguinte, que as escolas não são neutras. Elas foram feitas para deixar o pobre mais pobre, o rico mais rico, para deixar os poderosos no poder. Um desses sábios, o Bourdieu, dizia que a escola era como um espelho quebrado. Um espelho quebrado que refletia a cultura dos ricos, mas que fazia os pobres se sentirem tristes, desanimados e infelizes por não conseguirem se encaixar. Outro sábio, chamado Augusto, dizia que a escola era um aparelho do Estado fazer as crianças obedecerem, cada uma no seu lugar, como se fossem um quebra-cabeça burguês. E outros ainda, como Baudelot e Stablet, diziam que na escola existiam duas escolas, dentro de uma apenas. Essas duas escolas, elas serviam para o seguinte: uma delas servia para os ricos subirem e a outra para os pobres continuarem onde estavam. Esses sábios eram chamados de críticos reprodutivistas. Eles mostravam
mostraram que a escola, ao invés de libertar, ajudava a manter as desigualdades. E aí, essas histórias assustaram muitos educadores que ficaram desanimados. Eles diziam: então quer dizer que a escola não serve para nada. E foi aí então que apareceu o novo sábio, Dermerval Saviani. Ele escutou todos com atenção e disse: vamos com calma. A escola pode ser sim um lugar de transformação, se a gente olhar com um olhar crítico. Crítico, mas esperançoso. Porque não basta sonhar, não basta só criticar. Nós precisamos entender que a escola é parte da sociedade e que, se ela for guiada pelos interesses do povo, ela pode se tornar uma arma poderosa de melhorias e de mudanças. E para concluir, o capítulo 1 mostra que alguns teóricos acreditavam que a educação pode varrer a marginalidade. Outros apenas reforçavam a desigualdade. E Saviani propõe uma questão e um olhar crítico. A escola tem limites, mas pode ajudar na transformação social, se estiver voltada ao interesse dos mais pobres.